Então, boa noite, pessoal. Aqui é Aniele, né? Estou aqui junto com Meiriane, revisando esse módulo 3 do curso. E hoje nós estamos com a presença da Givânia Maria da Silva, né? Do Quilombo Conceição das Crioulas, que compõe a CONAC, e que vai falar um pouco do tema educação como processo de luta política, a educação quilombola e a educação escolar quilombola. Então, isso tem muito a ver, né, com toda o acúmulo de pesquisas e práticas e reflexões e falas da Givânia, que eu acho que dispensa também apresentações mais específicas, né? Givânia está muito no movimento e é um prazer, muito obrigada, Givânia, por contribuir com o curso. E a fala é toda sua. Nós costumamos, Givânia, fazer uma fala, costuma de ser de 30, 40 minutos, né? E aí a gente deixa para o debate mais outras coisas, né? A gente fala, tem algumas coisas para levantar, algumas dúvidas, e aí debates específicos que o pessoal faz na inscrição aí no chat e a gente vai conversando, tá bem? Fique à vontade. Obrigada, Anne. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite, e não só pelo convite, mas pela organização e empenho, aí, junto com o grupo, de elaborar esse curso. Então, como já fui apresentada, não vou gastar pilha, não, com a apresentação, que eu acho que o mais importante é a gente trocar ideias, né? Então, fazer desse momento mais uma roda de conversa mesmo, para a gente conversar e para a gente trocar ideias e para a gente questionar e para a gente se interrogar, para nos interrogarmos também nas nossas práticas. Então, esse curso, eu diria que é uma iniciativa que nós somos parceiros, né, no Coletivo Nacional de Educação, a CONAC por meio do coletivo, e é um desejo que a gente tem de que ações como essa se repitam não só na universidade, como essa que nós estamos, mas também que pudesse ser uma prática das universidades. Porque quando, em 2010, a Conferência Nacional da Educação deliberou que a educação escolar quilombola fosse uma modalidade de ensino, deliberou também que as universidades elaborariam licenciaturas específicas, licenciaturas e cursos específicos para a educação escolar quilombola. Então, Anne, o que vocês estão fazendo é cumprindo uma deliberação que nasce com a própria deliberação das diretrizes. Não, quiçá que essa experiência aqui na Universidade do Vale do Jequitinhonha-Mucuri possa ser também uma iniciativa que possa estimular, inspirar outras universidades, né? Então, queria fazer esse registro. O segundo registro que eu queria fazer é que, em que pese a gente está aqui discutindo, nós estamos vivendo um momento muito turbulento, eu diria, né? Nós estamos vivendo um dos momentos talvez mais difíceis. Essa semana eu estava no debate com os companheiros, bom, eu converso com tanta gente que eu nem sei mais qual era o estado, mas ele dizia o seguinte: eu espero que daqui a 100 anos, só daqui a 100 anos a gente viva o que a gente está vivendo agora. Eu falei, moço do céu, não fala isso. Não fala isso. Nenhuma sociedade, nenhuma geração merece passar pelo que nós estamos passando agora, né? Uma pandemia, né, que radicalmente mudou a vida do mundo, né? E aqui no Brasil, um pandemônio que, junto com a pandemia, tem matado muita gente. Então, eu dizia para ele, Anne, que nós não deveríamos desejar nenhuma geração futura, nem que nunca mais ninguém encontrasse uma pandemia, nenhuma geração encontrasse uma pandemia, e muito menos que essa pandemia fosse casada com uma situação como a que nós estamos vivendo no Brasil. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar de um tema
bastante, que é muito importante, que é o processo da educação, e a partir da perspectiva da educação escolar quilombola, e pensar a educação como processo de luta, e, ao mesmo tempo, nós vamos ter que fazer, visitar ou dialogar com dados e com informações que ainda nos deixam muito preocupadas, né? E preocupados. E pensando nessa pandemia, no momento da pandemia, isso tem uma extensão muito maior, né? Então, como pensar uma educação no momento, com grupos e sujeitos que ainda não haviam sequer acessado determinados bens, como, por exemplo, a energia, a internet, e passaram a ser obrigados a dialogar, a estudar por meio desses instrumentos, quando sequer tinham acessado esses instrumentos, né? Eu estou em sala de aula e eu tenho uma situação, não é só uma, mas uma das situações que me chamam, assim, que me deixa muito triste, é eu ter uma família na minha comunidade, no meu quilombo, que tem 6 pessoas estudando na casa, e tem um aparelho de celular, daquele pequenininho. E eu fico pensando, toda vez que eu vou fazer as atividades para enviar, eu fico pensando o quanto eu tenho que reduzir. Parece que eu engulo as palavras para eu tentar fazer as coisas com menor extensão possível, porque eu fico pensando, eu mando um trabalho, uma atividade com uma página, o outro vai mandar com 2, o outro vai mandar... Resumindo, esse celular, com aquele pacote de internet de R$ 20, quando ele abrir a atividade de um estudante, acabou o pacote e encheu a caixa do celular. Então, a memória do celular. Então, é disso que nós estamos falando, e é isso que nós estamos vivendo no Brasil. Então, são contextos assim, é um contexto bastante complexo. Mas, por outro lado, eu fico pensando que a sociedade brasileira já superou tantos desafios, e eu ainda mantenho esperançosa de que nós vamos sair dessa pandemia com muitos estragos, muitas perdas, nós perdemos muita gente, a população negra que já estava com maior déficit na educação piorou, né? Porque, enfim, nós vamos olhar daqui a pouco alguns dados, espero que dê tempo, do censo, e a gente vai ver que é muita disparidade, é muita distância, né, entre a educação quilombola, as escolas quilombola e as não quilombolas. Então, e é nesse lugar que acontece a educação escolar quilombola. Então, acho que fazer essa introdução para dizer que a gente vai falar, de um lado, a gente vai falar de um tema extremamente inspirador, pelo menos para mim, eu sou sempre uma entusiasta desse tema, e, por outro lado, lidando com isso num contexto que a gente tenta, mas não consegue se entusiasmar, se alegrar tanto por tudo que a gente está vivendo. Mas, enfim, não tem outro jeito, nós temos que viver aqui, esperando viver mais, né? Esperando viver bem e viver mais tempo. Quando a gente pensa em educação, primeiro a gente talvez fizesse uma pergunta sem muita pretensão ou sem muita intencionalidade, que em relação como que a educação se estrutura no nosso país, né? A quem ela se destinou por muito tempo. Depois a gente começa uma outra pergunta, poderia ser, pensando nas comunidades quilombolas, pensando nas comunidades quilombolas, seria pensar que, embora os quilombos existam desde quando os africanos foram arrancados do continente africano para o Brasil, para a diáspora, existem quilombos, aqui no Brasil a gente chama quilombo, mas nos outros países tem outras denominações, mas apenas
Na Constituição de 1988, esses sujeitos passaram a ser sujeitos de direito. Então, se você for fazer uma matemática rápida, você vai encontrar 300 anos de escravidão, né, legal, você vai encontrar mais 100 anos de silêncio entre a fake news da abolição até a Constituição. Eu estou chamando de fake news abolição, Anne, porque tem narrativa mais bem contada do que a abolição da escravatura? Não tem. Então, como fake news agora é uma coisa na moda, né? Todo mundo fala, não é um tema que domina nossos bate-papo, eu comecei a pensar que o que é uma fake news? A fake news é uma mentira contada muitas vezes de forma que ela se torne verdade. Então, a abolição da escravatura é isso. É uma mentira contada muitas vezes, virou conteúdo didático, conteúdo escolar, todos nós estudamos a abolição da escravatura, mas, na verdade, hoje a gente poderia perguntar, de que abolição nós estamos falando? Qual foi o sentido da abolição para os negros, efetivamente, né? Por exemplo, se a gente pensar que a população de rua, em situação de rua, é negra, nós vamos ver que essas pessoas passaram a viver na situação de rua, talvez no 14 de maio, um dia após a abolição, porque aí já não tinham terra, já não tinham casa, foram libertos, entre aspas, para a rua, né? Para os lugares com menor condição de vida. Então, eu fiquei pensando, esses dias eu estava falando, mas o que é mesmo uma fake news? Fake news é uma mentira contada, muitas vezes, até que leve a população a acreditar que é verdade. Então, a abolição da escravatura é uma fake news, contada, bem contada, e que virou verdade por muito tempo. Hoje é que a gente desacredita dela, mas há pouco tempo a gente acreditava, né, que tinha mesmo havido a abolição da escravatura, o que não aconteceu porque os objetivos para os quais uma abolição podia cumprir, eles deixaram de cumprir. E por que eles deixaram de cumprir? Porque nós vamos encontrar os maiores níveis de desigualdade, o maior nível de desigualdade está na população negra, a população carcerária é a população negra, a população periférica, onde não chega a internet, onde não chega a energia, aonde quem comanda muitas vezes é o tráfico, que é quem dá ordem, que é quem faz chegar o gás, que é quem faz chegar a política pública, que o Estado não chega, o Estado chega para matar, mas não chega para fazer o saneamento, é a população negra que está ali. Então, essa abolição não houve, então, portanto, pode ser, sim, considerada uma fake news. Bom, mas aí a gente tem a Constituição de 88, que ela diz o seguinte, bom, então agora não só a questão da terra, mas também o Estado precisa reconhecer a população negra, tem que valorizar seus modos de vida, seus modos de pensar, sua memória, enfim, ali nos artigos 215 e 216. E é dali que a gente se inspira, que o movimento se inspira para lutar e defender uma educação, a questão da educação escolar quilombola, que se torna modalidade de ensino a partir de 2012, por uma indicação da Conferência de 2010, Conferência Nacional da Educação, terceira Conferência Nacional da Educação. Bom, então aí, o que diz que é educação escolar quilombola, né, a partir das diretrizes, né? Ela diz que é uma educação que vai ser, que se baseia, que se fundamenta e que se informa e que se alimenta da memória coletiva, né, das línguas reminiscentes, dos marcos civilizatórios, das práticas culturais, das tecnologias e formas de produção do trabalho, dos acervos e repertórios orais, ou seja, a oralidade é um instrumento e é um elemento constituinte dessa educação
escolar quilombola, dos festejos, e aí nos festejos são vários, se a gente estiver em Minas, a gente vai ter vários, se você está em Pernambuco, você tem outros, se você está no Rio de Janeiro, já são outros, se você está em São Paulo, então é importante que esses festejos não estão amarrados em um único lugar, porque também os quilombos foram formados de várias formas, e não tem uma indicação de um único jeito da criação dos quilombos. Então, os quilombos se formam a partir de várias perspectivas, né? E dos festejos, dos usos, né, tradição e demais elementos que conformam o patrimônio cultural das comunidades quilombolas de todo o país e da territorialidade. Ou seja, a educação, isso a diretriz está dizendo isso. Então, significa dizer que a educação escolar quilombola ela tem na sua composição e na sua origem uma relação direta com o território, né? Com o fazer, ou com os fazeres, como a gente costuma dizer, desses territórios, com as práticas desse território, com a vida, com a oralidade desses territórios. Daí porque nós vamos entrar num conjunto de dificuldades dessa implementação, mas vamos tentar falar um pouco mais adiante em relação a isso. Mas o fato é que ela consegue trazer para dentro dessa norma vários elementos que estão no cotidiano das lutas do movimento quilombola e das defesas que o movimento quilombola faz. Então, não há como a gente pensar a educação escolar quilombola sem pensar nas questões do território. E é aí que reside nosso grande achado, nossa grande possibilidade de transformar essa escola, que é um aparelho do Estado, e a gente sabe que o Estado é opressor em todas as suas perspectivas, da gente transformar essa escola e essa educação nessa escola vivenciada numa ferramenta de luta política. Isso é possível? É possível, né? Está dado? Não. Precisa ser disputado? Sim. Então, vem aí algumas questões que eu vou tentar desenvolver mais adiante. Mas, ao mesmo tempo que a gente diz que a educação escolar quilombola, ela se fundamenta nesses elementos que eu mencionei, nós também trabalhamos com outro conceito, que é o da educação quilombola. E aí, quando eu comecei a falar dessa história da educação quilombola, eu posso dizer, mas existe. Eu me lembro que na minha banca, lá na UNB, quando eu fui para a entrevista, né, para o mestrado, a banca perguntava assim, mas existe educação quilombola? Eu falei, existe. Mas como que você prova que existe educação quilombola? Eu falei, eu não sei se eu provo, mas eu queria que vocês pudessem ir na minha comunidade, e lá a gente ia conversar sobre isso, vocês iam observar isso. Porque naquele momento a banca não estava entendendo o que é que eu estava dizendo, ela estava chamando atenção, ela estava querendo me levar para pensar a educação formal, e eu estava dizendo à banca, olha, tem coisas que não estão dentro dessa formalidade, não estão dentro dessa formalidade, mas elas existem. E o que vinha a ser, então? Se a educação escolar quilombola tem esses princípios que eu acabei de ler, ela se fundamenta nesses elementos, a educação quilombola se fundamenta em parte disso que eu falei, mas em outras questões. Ela se fundamenta na oralidade, ela se fundamenta no saber e no fazer, ou nos saberes e fazeres das pessoas da comunidade. Ela se fundamenta nas crenças que nós temos, nas ciências que nós temos, as ciências da saúde, as curas que nós desenvolvemos. Então, os nossos festejos, a nossa fé, a nossa espiritualidade, o nosso jeito de plantar, o tempo que a gente planta, o tempo que a gente não planta, a lua que a gente pode cortar o cabelo, a lua que a gente não pode, a lua que a gente pode colher a mandioca, o macaxeira, o aipim, a depender da região, a lua que a gente não pode, a lua que a gente pode plantar, a lua que a gente não pode. Tudo isso é um conjunto de ciência, né, de saberes científicos de outra matriz, não da matriz laboratorial, mas que tem nas comunidades e que compõem o que eu
chamo de educação quilombola. Então, uma educação, para ela se transformar como uma ferramenta de luta política, num instrumento de luta política, primeiro ela tem que obedecer aquilo que eu li como o fundamento da educação escolar quilombola. Ali eu estou pensando no Estado, né? Eu estou pensando que o Estado a escola precisa aprender sobre o território. E o território quilombola é um espaço de formação, né? É um espaço de formação. E essa formação vai se dar para o estudante e para o docente, seja ele quilombola ou não, através da educação quilombola. Então, o grande desafio para a gente que foi educado a trabalhar sempre nas caixinhas separadas, né? A gente está sempre pensando em algo, aqui termina um conhecimento e aqui começa o outro, a gente entender que é a educação quilombola que alimenta esses elementos que eu falei aqui agora há pouco. É a educação quilombola que alimenta a memória coletiva, do qual a educação escolar quilombola se vale. É a educação quilombola que oferece as práticas culturais e que mantém e que preserva as práticas culturais, que é alimento da educação escolar quilombola. É o território, né? É a relação das pessoas com o território que faz com que a educação escolar quilombola chegue e diga, opa, a gente precisa observar o território. Então, eu digo, Anne, que é a educação quilombola que sustenta a educação escolar quilombola, que alimenta a educação escolar quilombola, né? E se a gente entende isso, então a gente vai, vamos aos poucos nos desagarrando daquela ideia de que quem sabe somos nós, professores. Que nós somos os sabidos, ou as sabidas, né? Os sabides, né? Talvez aí para usar uma linguagem mais neutra, os sabides. Não, nessa perspectiva que nós estamos dizendo que a educação é um instrumento de luta política, todos sabem. As crianças sabem, os idosos sabem. Eles sabem, podem não saber a grafia, né? Eles podem não saber a grafia, mas eles sabem, eles são detentores do conhecimento da educação quilombola. Então, acho que o grande desafio é a gente conseguir fazer a interação, fazer a conjugação dessa educação quilombola, que já está lá, com a educação escolar quilombola ou não, e isso é muito importante que a gente compreenda, que a educação quilombola acontece em todos os quilombos, independente de ter escola ou não, ou independente até da escola estar lá e ainda ser um elemento que parece neutro, que não vive lá, enfim, a educação quilombola está. Mesmo tendo tido uma política pública de fechamento das escolas do campo, né? E muitas delas são escolas quilombolas, mas não conseguiram fechar a educação quilombola, porque ela vive a partir da existência do quilombo. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa, para a gente entender essa relação, esse intercruzamento, a gente precisa fazer esse... E a gente é levado a pensar sempre os saberes das populações, sobretudo das populações tradicionais, como folclore, e a gente também desenvolve um certo feticismo na nossa cabeça em relação aos povos indígenas, em relação à população quilombola. Por que a gente faz isso? Porque a gente foi ensinado, quando foi ensinado sobre os povos indígenas, criaram um modelo de índio, um modelo de aldeia e nos apresentaram, e nos entregaram. E agora a gente quer chegar
em Roraima e chegar em Minas Gerais, encontrar o mesmo que a gente encontrou em Roraima, a gente quer encontrar em Minas Gerais. E não encontra. E não encontra. Porque nós não somos esse museu, essa peça. Não há uma máquina de fazer índio, ou de fazer pessoas, ou de fazer quilombo, ou de fazer aldeia, de fazer quilombola. Então, nós nos constituímos, eu brinco, o próprio bioma muda nossa parte da nossa identidade, está relacionado com o nosso bioma. Então, não há como a gente pensar nessa educação sem olhar para todas essas nuances, sem olhar para todo esse cenário, que muitas vezes são visíveis, como, por exemplo, a oralidade, os marcos, enfim, são visíveis e outros não são visíveis. E aí é onde reside um dos nossos desafios, é a gente desconstruir essa caixinha que foi imposta da educação infantil até o ensino superior, né, de um modelo único de comunidade quilombola, de um modelo único de assentamento, de um modelo único de terreiro, de um modelo... Quando falamos, né, eu estou falando de uma educação, de uma formação que já avançou, que falou disso, porque na grande maioria sequer fala. Esses dias eu fui fazer dar um curso para um grupo de psicólogos, só tinha psicólogo. Então, penso qual é o trabalho do psicólogo, né? O trabalho do psicólogo é lidar com a parte mais sensível do ser humano, né? É a parte mais sensível, a parte que é o território que a gente não vê. E aí eu fiz a seguinte pergunta para eles: vocês já escutaram quando na educação fundamental, na educação média, ensino médio, na graduação, na pós-graduação, o que é que vocês estudaram sobre comunidade quilombola? Aí a sala silenciou. Silenciou. Aí ficou assim uns 2 minutos aquele silêncio. Eu falei, não, gente, não precisa ficar silenciados, não. Podem dizer que não estudaram nada, porque eu já espero essa resposta, eu tenho. Eu já sei que vocês não estudaram. Então, não quero que vocês aqui se sintam culpados, porque eu não quero trabalhar, eu não trabalho com a ideia de culpabilidade individual do indivíduo. Eu quero discutir um sistema. Então, a falha não está em você. Aí todo mundo começou a abrir as câmeras, aí começou a falar alguma coisa. Porque no momento, parece que quando eu fiz a pergunta, parece que eu estava assim, eles começaram a pensar, eu não sou bom, eu não estudei o suficiente, eu não me formei. Mas não é isso, gente. Não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, essa história do silêncio, do silenciamento, da negação, ela tem a ver com um projeto de dominação. É o projeto de dominação que está por trás de tudo isso. Então, eu não posso dar ao sujeito ou cobrar de um professor que ele seja responsável porque ele não trabalha a história da comunidade quilombola, na qual ele fez um concurso e foi para lá, porque ele estudou da educação básica até o ensino superior, e ele estudou e fez um concurso e foi para lá, mas ele nunca escutou falar disso, então não é ele o culpado. Agora, o que não dá mais para a gente aceitar é que, tomando consciência que há falhas nessa formação inicial, a gente se permita que a formação continuada seja a continuidade do silêncio. Essa é uma questão que eu tenho refletido sobre ela, que é a questão da formação continuada. Nós precisamos continuar o quê? O silêncio sobre os povos tradicionais, sobre as mulheres, sobre as diferenças regionais, sobre as diferenças culturais. É isso que nós queremos? Essa continuidade? Porque se for, eu acho que a gente precisa interromper. A gente precisa interromper a formação e talvez pensar numa formação permanente, né? Mas que quebre esse silêncio. E que seja a superação dessa lacuna que a formação inicial deixou. Só que isso, na prática, não é o que acontece. Na prática a gente se forma, não escuta falar, aí a gente faz um concurso, o concurso não vai tratar desse tema,
Eu fiquei tão feliz nesse ano passado, o concurso aqui da minha cidade, teve várias perguntas sobre mim, sobre minha história, sobre minha trajetória, e pasme, a maioria do povo errou. A maioria do povo errou. Entende? Então, assim, até quando você avança, você não avança, entendeu? Então, por quê? Porque eles foram estudar os aspectos culturais do município, e eles nunca pararam para olhar para a Conceição, eles foram olhar outras coisas, foram olhar quem foi Veremundo Soares, fundador da cidade, quem foi não sei quem foi. E aí a prova perguntava o seguinte, botava acho que uns 2 conceitos que está na minha dissertação, e perguntava, fazia mencionava meu nome, e botava lá trecho, e perguntava se era eu que tinha dito aquilo, se não era, e as pessoas sabiam lá o que diabo eu tinha dito, nunca, povo da minha cidade. E aí eu cheguei nem sabia, cheguei no consultório de um oftalmológico que fazia exame, a pessoa não enxerga sem óculos. Aí a menina disse, mas Ivane, eu fiquei com tanta raiva na prova domingo. Aí eu digo, o que foi? Eu errei as questões todas. Eu podia ter ligado para você para perguntar umas coisas, pois não, eu cheguei na prova. Aí ela disse na frente do oftalmologista, ele disse assim, muito bem feito você ter sido reprovado. E quando você diz, como é que você quer ser servidora do município se você não conhece o município? Você manda estudar, como é que estava lá nas referências, e você em nenhum momento, aí vem querer saber da prova agora com o Giovanni, eu falei, eu nem sabia, eu nem sei o que a prova perguntou. O que a prova perguntou sobre? Não, ela botava lá uma questão, perguntava se era você, que botava uns trechos lá da sua fala, e perguntava se era você que tinha falado isso, que não sei o quê. Eu falei, se por um lado eu fiquei alegre, mas por outro lado eu falei, gente, o povo de fora sabe muito mais do que é que eu falo, sabe muito mais do que é que eu escrevo do que o meu povo, infelizmente. Então, por que isso? Porque também a gente, é uma prática, muitas vezes a gente discute as temáticas indígenas e quilombolas, mas a gente não dá muita bola para o que os indígenas escrevem, não. A gente não costuma botar nas ementas dos nossos cursos os textos que os indígenas escrevem, mas a gente está fazendo educação indígena. Olha que contradição. E com nós quilombolas, que chegamos na universidade depois dos indígenas, porque nós estamos chegando agora, os indígenas já têm uma trajetória maior de entrada na universidade do que nós, quilombola, nós estamos chegando depois dos indígenas, então, muito menos ainda. Então, gente, para a gente pensar a educação, uma educação como processo de luta política, né? A educação escolar, como primeiro pensar quais são os elementos que fundamentam essa educação. Né? E aí eu acho que eu passei por algum deles, mas a partir da realidade de cada um de vocês podem lembrar, poxa, na minha comunidade, o festejo lá é o rezado, a festa de São Benedito, a festa do coração de... Não, são várias, é o chachado, é o coco, é o congo, é o jongo, enfim, são várias manifestações. E esse saber é da comunidade. E esses elementos compõem, sim, a educação escolar quilombola. A educação quilombola, que vai alimentar isso que a educação escolar quilombola apregoa como sendo fundamento. Agora, nós estamos aí também, e aí eu caminho para finalizar essa primeira abordagem, para abrir para a gente conversar, não há como a gente pensar nessa educação como instrumento de luta política sem a gente discutir alguns conceitos, né? Um deles é como o racismo continua demarcando e nos colocando sempre em condição de desigualdade, em pé de desigualdade com as demais populações. Se a gente pegar o censo, eu analisei, Ana, acabei de analisar agora o censo de 2019, 2020, censo do INEP, né? E é estarrecedor os dados que a gente encontra lá em relação às escolas quilombolas. Então,
Se fazer uma educação de qualidade para o resto da população brasileira já é um desafio, para as comunidades quilombolas, esse desafio se multiplica por muitas vezes. Se multiplica por muitas vezes. E isso está relacionado com a questão do racismo. E a escola também é lugar de produção de racismo. Nós não estamos neutros. A escola não está afastada desse lugar de produção do racismo. E por que a escola não está afastada? Porque a sociedade toda está imersa, infelizmente, nesse mal que a uns envergonha, a outros ainda é motivo de orgulho. A uns causa dor e a outros vira presidente, torna presidente do Brasil. A uns mata todos os dias nas periferias, de uns tira a vida, de outros se tornam senadores e deputados. Então, é desse lugar que nós precisamos, é esse lugar, e essa a educação escolar quilombola, ela precisa mexer nessa caixa. Não tem como ela não mexer nessa caixa. Ela tem que falar da fake news da abolição, ela tem que falar do silenciamento, ela tem que falar, porque isso está aqui dentro dos elementos constituintes da educação escolar quilombola, dessa memória coletiva, né, dessa territorialidade, desses acervos, dessa oralidade, dos marcos civilizatórios. E mais, está dentro do que nos seus objetivos, ela precisa orientar a educação básica, o sistema de educação básica dos estados e dos municípios para a elaboração, né, de um novo pensar da educação ou de um novo pensar da escola, cujos os sujeitos dela são os quilombolas. Então, finalizo dizendo que não acho que seja uma tarefa fácil, eu tenho certeza disso, sou prova e testemunha de que não é tarefa fácil, mas também sou testemunha de que é possível a gente utilizar a escola como uma ferramenta de luta política, porque na minha comunidade, no meu quilombo, há 26 anos, nós tomamos a escola como um espaço de emancipação da comunidade, e foi por meio da educação que a gente não só saiu daquele lugar de sequer ter direito a ir à escola, para também ter direito não só de ir à escola, mas também de dizer à escola que a gente quer, a educação que a gente quer, e de que forma a gente quer. E por dentro dessa mesma escola que nós discutimos durante esses anos todos, a questão do território, a retomada do território para os seus devidos, a organização, a gestão do território. Então, diria que foi por meio desse saber da comunidade, desse saber que compõe esse conceito da educação quilombola, que nós estruturamos uma proposta de educação que tem resultados, que tem muitos problemas, que tem muito desafio, que nós disputamos todos os dias essa proposta. A gente não pode dormir uma noite pensando que está ganho, que no outro dia a gente toma um tombo, então a gente só dorme pensando que amanhã tem que acordar para lutar, mas é possível. Agora, ela só é possível também se a gente entender que essa educação quilombola ela é tão importante quanto a educação escolar quilombola, e que ela é a substância da educação escolar quilombola. Porque senão a gente vai fazer nossa educaçãozinha lá dentro das nossas quatro paredes, os meninos cada vez mais vão se afastar do território, vão se desterritorializar dentro do seu próprio território. Eu brinco dizendo que se a gente não cuidar dessa educação, olá, quem chegou no curso! Helena! Boa noite! Ela aqui, sempre ela está por aqui, é porque eu desliguei a câmera. Então, a gente
a gente entendeu que era possível, né? Mas se a gente não entender e achar que a gente continua lá, que a educação faz dentro da escola, que a associação não é a escola, que a festa, que o festejo local não é a educação, que os mais velhos não sabem, talvez a gente não tivesse tido os avanços que a gente teve. Acho que a gente conseguiu fazer essa... E aí, para nós, é regra básica. Nós estudamos a história de todo mundo, só não antes de estudar a história do Quilombo. A história do Quilombo é o primeiro, é a entrada da educação infantil ao ensino médio. Você não vai estudar nenhum outro aspecto da história na disciplina de história, de arte, de geografia, de ciência, sem passar pela ciência da comunidade, sem passar pela geografia da comunidade, sem passar pelas práticas agrícolas, tem uma disciplina de práticas agrícolas, então vamos estudar as práticas da comunidade. Então, é desafiador, mas, ao mesmo tempo, é gratificante quando a gente consegue fazer isso. E, para mim, Anne, a formação continuada, a formação inicial, ela tem um débito, um déficit, mas eu ainda acredito tanto nessa mudança e acredito também em janelas como essas, de um curso como esse, que se abrem e pode colaborar para a gente rever alguns conceitos e algumas questões das nossas práticas nas escolas, ou na educação como um todo, mas, sobretudo, numa escola cujos os sujeitos daquela escola têm como marcador identitário a questão racial. Então, acho que é um grande desafio, mas também é uma oportunidade. Eu vejo como uma oportunidade da gente refazer caminhos na educação, não para os quilombos, viu? E nem para os quilombolas, para a sociedade brasileira. Porque o Brasil precisa conhecer os seus. E se por muito tempo tentou apagar a nossa existência e não conseguiu, agora, muito menos, é que nós vamos fazer, nós vamos nos permitir. Então, vamos brigar, vamos disputar, e eu acho que uma iniciativa como essa faz parte desse jogo que a gente quer jogar, né? Também com as universidades, nessa busca de contar outras histórias e de recontar a história e de deixar de acreditar nas fake news e passar a ter uma história mais verdadeira. Acho que paro por aqui, né, para a gente abrir aí a roda, para ouvir as pessoas, para a gente conversar, trocar ideias, inclusive discordarem das minhas questões colocadas aqui. Tá bom? Nossa, Givânia, eu toda vez, na verdade não é só essa vez, mas toda vez que eu te ouço eu me arrepio, assim, não sei o que é assim, né, a carga de experiência e de todo né, eu não sei, eu fico sempre, assim, muito, eu não sei, eu fico sem palavras, eu acho que foi muito bom ter a sua fala nesse momento do curso, né, que a gente já está há muito tempo, né, que faz com que a revigore rememore todas as partes do curso e concretize, né, e nos dá mais fôlego para seguir, e não só, né, no curso, mas na vida, assim, nos nossos objetivos, né. E aí, muito obrigada, assim, pelas falas iniciais. E aí eu já tenho algumas perguntas, pessoal, mas já vou deixar aqui guardadas, né, dando a oportunidade de outras pessoas falarem. Só recapitulando aqui no chat, a Maria Bethânia colocou: ainda precisa levar para as comunidades quilombolas que as políticas públicas são iguais para todos os territórios quilombolas, pois ainda existe muita discriminação de quilombolas para quilombolas, falta de entendimento, que gera muito conflito nas comunidades separando os quilombos, pois estamos falando de educação. Então, foi o comentário da Maria Bethânia, e eu também, e Tininha concordando, e depois Karina coloca, né, muito bom ouvir Givânia falar muitas informações importantíssimas, concordo plenamente. E aí, pessoal, alguma colocação?
Senão eu vou colocar minhas perguntas também. Eu vou aproveitar esse tempinho aí também. Eita, esquenta as perguntas. Cláudia Mar falou, ó. Cláudia Mar levantou a mão. Vai lá, Cláudia Mar. Vai lá, Cláudia Mar. Boa noite. Me ouve? Sim, Cláudia Mar. Então, boa noite a todos e todas, né? Todos. Primeiro dizer que está sendo muito um prazer ouvir novamente a Givânia, né? Givânia é companheira, né, de luta há muito tempo. E cada vez que a gente ouve, dá vontade de ouvir sempre mais, né? Muito bom, né, Givânia? Parabéns e que bom que a gente, inclusive, conseguiu essa agenda com você aqui nesse curso, né? Muito bom. E achei muito importante, né, a fala da Givânia com relação à educação, né? Educação quilombola e educação escolar quilombola, né? Porque, assim, quando se fala em educação, a gente automaticamente já vem na cabeça a escola, né? Se a gente perguntar a alguém onde você foi educado, né? Onde você aprendeu a educação? Então, a maioria das pessoas vão citar na escola, né? E assim, quando ela traz esse conceito de educação escolar, que é todo esse conhecimento de saberes, né, a realidade local, é muito importante, né, que as pessoas que estão ali, né, como professores, né, que tenha essa diferenciação, né, do que é educação escolar quilombola e o que é educação quilombola. E trazendo essa educação quilombola para dentro da escola, a gente está trabalhando educação escolar quilombola. E é justamente o que a gente não vê na prática, né, Giovanni? Assim, eu fico muito, assim, muito triste da gente, às vezes, a gente está em processo de formações, a gente participa de oficinas, de capacitações, formações continuadas, e, assim, toda vez a gente discute, né, as mesmas coisas, e quando a gente chega dentro da escola, a gente vê as coisas se repetindo, né? E aí a gente quer mudar, mas não consegue mudar sozinho, né? E assim, eu penso que enquanto a gente não mudar esse conceito de educação, né, não mudar a forma dessa educação convencional, né, que a gente vem, a gente não vai conseguir avançar, porque muitas escolas entendem que a educação ela só tem que ser para preparar os alunos para o mercado de trabalho, né? Inclusive, assim, a gente teve uma boa oportunidade aqui em Minas, por exemplo, houve a reforma aí do ensino médio, né? Onde vai ser ensinado agora por áreas, sim, e a gente não viu trazendo à tona essa educação escolar quilombola, né? Então, assim, é importante trabalhar as áreas, mas não traz os conhecimentos locais, né? Para que isso seja passado para os alunos. E como a Givânia falou, desde a formação inicial, que é onde o aluno ele vai começar ali a entender o conceito de mundo, né? A gente já vem com algo nada a ver para esses alunos, né? Na formação inicial dos alunos, aqui mesmo, quando eu fui aprender o alfabeto, a maioria das coisas que estavam no alfabeto eu não conhecia, né? Não conhecia. No ar, o que tem no ar? Um abacaxi. Dificilmente a gente aqui tinha condições de comprar um abacaxi. Na minha época a gente nem conhecia abacaxi, hoje é pouco também, né? As pessoas que conhecem, as crianças que conhecem o que é abacaxi, né? As pessoas dão mais prioridade ali para o arroz, para o feijão e para o macarrão, a fruta vai ficando de lado. As mais baratas vão vindo, né? Banana, maçã, mas assim, o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa trazer a realidade local e isso, inclusive, vai despertar a curiosidade dos alunos, né? A aula vai ficar bem mais interessante do que a gente trazer alguma coisa nada a ver. No D, por exemplo, a gente traz um dado, né? Coloca o desenho de um dado lá, o aluno nunca viu um dado.
e tantas coisas que tem dentro da comunidade de conhecimentos locais que a gente pode estar passando para esses alunos, né? E isso facilitaria muito mais o entendimento deles. E achei muito importante, né? Isso que a Givânia trouxe, porque isso é fato. A gente conhece as histórias de fora, a gente conhece a história dos Estados Unidos, a gente conhece a história de Portugal e não conhece a história do nosso chão. A gente não conhece a história do nosso município, né? Então, assim, isso precisa ser mudado nos próprios alfabetizadores, né? Nos próprios professores, na gestão. Isso precisa ser trago, né? Essa mudança, né? Precisa partir da gente. Precisa ter uma mudança para que as coisas melhorem, né? Esse conceito de educação escolar quilombola só vai mudar a partir de quando a gente trazer esses saberes locais. Então, Givânia, mais uma vez, muito obrigado, gostei muito, né, da sua fala, assim como os outros, né, nos outros dias também, foi muito importante, e dizer que estou muito maravilhado com essa aula, muito bom. Maravilha, Claudiomar. Givânia, você quer comentar? Comentar, primeiro mandar um beijo para Claudinho, né? A gente fala Claudemar, eu só chamo Claudinho, só chamo Claudinho. E comentar algumas. Claudinho também é do nosso coletivo, então, enfim. Eu queria falar sobre duas questões que assim, um primeiro comentário dessa questão da gente mudar essa cultura, né, para a gente tentar se entender. Eu queria um pouco até discordar dessa ideia desse conflito que é entre nós. Na verdade, o que há é uma imposição, né? Vejam bem, todo o sistema, o meio de comunicação, ou não falam da gente, ou quando falam mal. Correto? Os livros didáticos, ou não nos apresentam, ou quando apresentam de forma distorcida. A escola, eu não vou nem relatar, porque o Claudinho acabou de fazer um relato, eu não vou repetir o que o Claudinho falou agora, né? Ele já falou, eu acho que faço minhas as suas palavras, Claudinho. Então, esse conflito que às vezes a gente... Então, assim, como que a gente espera que nós vivamos se amando, nos amando, não tenha conflito nenhum, se a gente só é ensinado a gostar do outro e não da gente? Como que nós tratamos nossas crianças negras nas escolas? Que valor nós damos para a história dela? Então, assim, é um projeto, gente, é um projeto. Então, é muito doído para nós ouvir assim, vocês mesmo se discriminam. É muito dolorido isso. Porque, na verdade, a sociedade toda nos discrimina, inclusive nós. Entende? Por quê? Porque a escola é uma única, a escola é uma escola só, é a escola que silencia os saberes das pessoas, que silencia, que não é importante, que não põe uma questão relacionada ao quilombo no concurso, por isso as pessoas não estudam quilombo quando vão fazer o concurso para professor da universidade, para professor da rede municipal, para professor da rede do estado, para juiz, para promotor, para delegado de polícia, para policial. Então, você nunca vai estudar, você não estuda no seu currículo, em toda a sua formação, e também não estuda quando vai fazer o concurso. Essa experiência que eu contei a vocês daqui da minha cidade foi uma coisa inusitada, nem eu sabia que tinha acontecido. Eu estava acabando de chegar, estava voltando de Brasília, que eu vim para cá, para Salgueiro, em maio do ano passado. Então, eu não sabia o que estava acontecendo. E, assim, de repente, eu vou descobrir que tinha sido a comunidade de Conceição das Crioulas que tinha sentado o pé na parede e tinha dito, olha, nós queremos o município, nós fazemos parte do município, nós também queremos. Então, assim, acho que tem uma questão. Então, assim, a gente precisa entender... Esses dias eu estava debatendo com essa coisa do racismo no sistema de justiça, e aí duas pessoas falaram um negócio assim, muito louco para mim, assim, foi muito louco. Assim. No meio da conversa lá, nós éramos 4 na mesa. Eu e Lourenço, um professor Donilado, professor negro, e 2 juristas brancos.
E eu, Lourenço, acho que é antropólogo, não sei, historiador, e eu sou professora de educação básica, uma mistura de pedagoga com socióloga, é uma confusão. Na verdade, eu sou quilombola, né? Assim, acho que é melhor título para mim é esse, é de ser quilombola, de Conceição das Crioulas. E aí, no meio da conversa, do nada, as pessoas me perguntam, Claudinho, o que é que eu acho de Sérgio Camargo? Aí eu virei para eles e disse assim, o que é que vocês acham de Bolsonaro? Vocês entenderam a moral da história? Por que eu tenho que responder pelos atos de Sérgio Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares, porque é um negro? E os brancos não precisam responder pelos atos de Bolsonaro? Olha aí. Olha que coisa. Parece simples, gente, mas isso não é simples coisa nenhuma, isso é complexo. As pessoas brancas não são interpeladas no meio da rua para responder pelos atos de Bolsonaro e do filho deles. Mas eu sou interpelada para responder pelo ato de Sérgio Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares. Claudinho também já deve ter sido, alguém já deve ter perguntado para ele o que é que ele acha de Sérgio Camargo. Vejam, tudo isso está dentro dessa matriz do racismo e da subalternização das pessoas negras e das pessoas indígenas. É esse pensamento naturalizado. O racismo é isso, o racismo é uma cultura, todos nós estamos dentro dela, inclusive nós negros, podemos ser racistas também, porque o racismo não é uma coisa que tem um único lado, ele é um sistema que perpassa por todo os nossos espaços, por todos nós, brancos, negros, asiáticos, indígenas. Então, o que a gente precisa romper é com essa ideia de que a gente recebe essa carga de informação negativa, mas a gente tem a obrigação de não reagir. A gente tem a obrigação de fazer o contrário. Não, a gente é aquilo que a sociedade nos obriga a ser. Agora, o que nós estamos querendo dizer aqui nessa noite, ou que eu tenho investido parte do meu tempo, é em dizer que a gente pode mudar. Que a gente pode fazer uma educação que a comunidade se conheça, que a comunidade se reconheça, e que a gente seja capaz de identificar quem são nossos inimigos, que não somos nós mesmos. Nosso inimigo, duvido muito que não tenha um fazendeiro por trás do conflito dessa comunidade. Duvido muito que não tenha um fazendeiro por trás disso, que não tenha um grileiro, um madeireiro, ou um político interessado, de alguma forma, em dividir a comunidade. Então, nós temos que compreender essas questões, porque elas são do cotidiano. Assim como e do outro lado, essa capacidade do humano de não ser tão igual, dos seres humanos não serem tão iguais. A gente também, em outras comunidades também, tem conflitos. A gente não ama todo mundo, né? É mentira a gente dizer que ama todo mundo. A gente não ama todo mundo. Eu não amo todo mundo. Eu não odeio as pessoas, mas eu vou dizer, eu amo todo mundo. Aí eu ia botar Bolsonaro no meio para dizer que eu amava ele. E eu não amo ele nunca, jamais vou amar. Então, assim, é diferente. Então, acho que a gente precisa entender isso. Claudinho, é muito interessante quando você diz assim, a escola prepara para o mercado de trabalho, e a gente também perde a oportunidade de preparar esse cidadão para o mercado de trabalho, o público que ele vai encontrar é 56% da população. Nós perdemos uma boa oportunidade de fazer isso, né? Então, quando nós começamos com esse debate em Conceição, o que as pessoas diziam? Os meninos de Conceição nunca vão passar num concurso público, porque eles só estudam Conceição, e Conceição não cai no concurso, eles nunca vão passar. Não foi bem assim que aconteceu, não. Hoje, todos os nossos... são poucas pessoas que são contratadas, a maioria concursada, da escola, todos são da comunidade, professores e professoras de todas as áreas da educação básica, até o ensino médio. Nós completamos o ensino médio da comunidade, com todos os professores da comunidade, e creio que na faixa de 80% deles já são efetivos. Então, eles não deixaram de passar no concurso por isso, não.
Além de outros que passaram em outros concursos, fora. Nós temos auditor fiscal, nós temos policial, nós temos enfermeira, nós temos... Então, assim, não é tão verdade que se a gente ensinar a história da comunidade, os meninos não vão passar no concurso. Talvez eles vão passar muito mais rápido, porque eles vão ter muito mais empenho de prestar um serviço à sua comunidade, de se efetivar e trabalhar em defesa do seu povo. Quando eu tenho uma parte na minha... Tem um texto, depois isso era um pedaço da dissertação, está na dissertação, eu costumo dizer que a educação escolar quilombola tem 5 pilares, né? E esses 5 pilares são importantes. Um deles é a formação docente, o outro é o currículo, o outro são os materiais didáticos, e aí entendido material didático como algo não só livro didático, a gestão, né? E a participação da comunidade. Então, se a gente conseguir juntar esses cinco pontos, a gente consegue fazer com que a educação realmente se transforme em uma ferramenta de luta política, né? Agora, é preciso que a gente refaça caminhos. Se a gente não refizer caminhos, a gente vai continuar na graduação, na pós-graduação, depois na formação continuada, repetindo os mesmos erros e ignorando as mesmas coisas que a gente... E agora a gente já não tem mais muita desculpa, a gente já não pode mais ter desculpa, porque a gente tem produção, a gente já tem... Quem já acessa as novas tecnologias tem várias possibilidades. Então, eu acho que agora a gente já está num ambiente melhor para a gente buscar outras alternativas e não esperar apenas pela boa vontade da Secretaria Municipal ou Estadual de Educação de promover formação numa perspectiva mais emancipatória. Então, acho que era um pouco isso que eu queria colocar nessa primeira rodada. Maravilha. Maria José estava com a mão erguida, mas eu acho que ela caiu. Maria José está aí? Não? Boa noite. Aí, pronto. Vai, Maria José. Boa noite. Porque eu estava digitando, falei assim, eu vou digitar porque, né, às vezes não vai dar tempo. Mas, assim, um prazer enorme. Eu sempre falo que a alegria, né, pulou para chegar na sexta-feira, para poder estar dialogando, né, aqui com vocês, muito aprendizado que eu estava colocando aqui, e principalmente aqui, né, sempre está trazendo para o curso a vivência aqui da comunidade quilombola, porque quando se fala dessa questão da educação escolar quilombola, nós estamos nesse processo, estamos no diálogo com a secretária de educação, que vai conversar, né, com a superintendência regional. A gente está para fazer reunião já novamente, dia 8 de dezembro, para a gente começar esse processo dentro da comunidade, de transformar nossa escola em escola quilombola, mas a gente já está fazendo esse processo já de atividades dentro da escola. Porque é muito importante isso, quando vocês falaram aí, todo mundo dialogando sobre a importância de levar a história para a comunidade. Então, se o tempo todo a gente está tentando fazer isso aqui na comunidade, levar nossas histórias, né, a nossa culinária, e principalmente agora que, né, a gente conseguindo estar dentro da escola, eu como professora, nossa, melhorando muito. E eu só queria relatar sobre quando se fala da educação quilombola, e aí eu estou tentando, né, concorrer ao mestrado. Então, o tema é educação, a cultura quilombola nos espaços escolares e não escolares, porque esse aprendizado acontece principalmente fora da comunidade. Hoje eu cheguei atrasada no curso, porque nós estamos ensaiando congado, estou ensaiando maculelê, então a gente vê as crianças pequenininhas já com os pauzinhos de congado, já ensaiando e cantando, e já quer bater congado também, e os pequenininhos de 4 anos já estão lá com o pauzinho, eu quero bater também o congado. Então, assim, é lindo demais, e isso só reforça o amor pela cultura, o amor pela história, e a gente não desistir disso tudo. De mesmo com a correria, a gente está lá com as crianças e ver... Nossa, muito importante. Hoje foi lindo demais que a gente trabalhou, a gente está com a Semana da Consciência Negra aqui na comunidade, trabalhando cada dia um tema, principalmente com as crianças e jovens, que a gente sabe que é o futuro, né, da nossa comunidade. Então, assim, hoje de manhã foi lindo demais a gente falar sobre a importância do turismo, e as crianças reconhecer os espaços bonitos aqui na comunidade. A gente teve essa dinâmica, né? E trabalhamos a teia, a importância de todo mundo assumir o seu papel, se uma teia se rebenta no lugar, essa teia fica, né, desfalcada.
né? Veio até o moço de Conceição de Futebol que veio fazer dinâmica com a gente, as crianças participando, dialogando. Então, assim, é muito importante a gente, né, que ter essa consciência, o amor, né, pela cultura, pela história, pelas nossas ancestrais, a gente não desistir e tentar fazer isso mesmo. É com as crianças, nós trabalhamos com os nossos griots, dar esse valor, dar esse espaço para eles aqui na comunidade, mesmo que não seja dentro da escola no momento, que igual está acontecendo na consciência negra, mas essa ideia está levando para a escola. E isso trabalhar assim, no dia a dia, né? Não é só no 20 de novembro, igual a gente sempre fala, e é no dia a dia. E a gente está conseguindo, né? Esse ano a estar trabalhando isso, e é muito enriquecedor esses aprendizados, né? Giovana, assim, lindamente com essas palavras, só nos enriquece. Então, assim, muito obrigada mesmo. Maravilha. Eu vou colocar minhas questões também, que aí já faz Então, só para a gente debater, eu acho que isso é interessante, a gente, às vezes, não é tão importante, mas é interessante a gente colocar. Será que a gente poderia, não sei se é também não tão necessário, demarcar o que é educação escolar quilombola e educação para as relações étnico-raciais, pensando que a educação escolar quilombola ela está relacionada a uma educação que se alimenta de uma memória coletiva, de uma territorialidade, assim, relacionada realmente à comunidade, e a educação para as relações étnico-raciais, ela alimenta a educação escolar quilombola, mas ela não se pode confundir. A gente poderia afirmar isso. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso. E também queria que você comentasse, você falou, né, 26 anos aí no Quilombo, trabalhando na escola, né, tendo essa questão, essa concretização, ou construindo essa concretização da educação escolar quilombola na escola, e queria que você contasse um pouco mais sobre a prática e o que você tem de acúmulo aí no Quilombo. Bom, Maria José, você me trouxe... Foi muito bonito te ouvir, muito bonito te ouvir. E por que foi muito bonito te ouvir? Porque eu, como você, acredito que é com as crianças que a gente tem que começar. A gente tem que parar de dizer que as crianças são o futuro, né? Elas já são o presente, né? E a gente não terá futuro se a gente não tiver presente, né? E, por outro lado, a gente não gosta do que a gente não conhece, a gente só gosta do que a gente conhece. Então, como que as crianças vão gostar da sua história? Como que as crianças vão valorizar a sua história se elas não conhecem? Então, é muito triste a gente ouvir, muitas vezes, os estudantes dizerem que vão conhecer sua história quando chegam na universidade. É muito ruim isso, é muito triste. Então, significa dizer que a gente pulou vários anos, a gente queimou várias etapas e perdeu muitas oportunidades de fazer com que essas crianças aprendessem sobre sua cultura, aprendessem sobre... E isso a escola tem que fazer, sim, e ela tem que compreender isso, e ela tem que beber aonde tem, ela tem que beber na fonte, e a fonte é o quilombo. A fonte são nossos mais velhos, a fonte é o congado, é o reizado, a fonte é o jongo, a fonte é o transilim, a fonte é o chachado, é o coco, é a manifestação que tem, é a SUS, é a manifestação do seu quilombo. Então, acho que essa é uma coisa importante da gente debater. Então, queria muito só registrar isso, Maria José, que se a gente ensinar cedo as crianças, a gente não só está afirmando a nossa história e a história da comunidade para elas, mas também está preparando essas crianças para enfrentar esse mundo e para se opor a esse racismo tão cruel que ainda está. Mesmo sabendo que o combate ao racismo não é tarefa nossa, viu, Maria José? Não é tarefa só nossa de pessoas negras, é tarefa das pessoas negras e das pessoas brancas, porque a gente só vai poder falar em sociedade democrática, socialismo, se a gente combater racismo. Não existe socialismo com racismo,
também não existe democracia com racismo. Então, se a gente quer e se deseja ser uma sociedade democrática, a gente precisa combater o racismo junto, porque como um mal social, ele precisa ser combatido por todos nós e por todas nós. Anne, você trouxe uma questão muito importante. Primeiro, assim, eu vou contar um pouquinho, dois pedacinhos de história, assim, para poder a gente chegar nesse... de onde é que surge a educação para as relações raciais, né? Surge da alteração da LDB, em 2003, pela Lei 10.639. A LDB em si, ela não precisava ter sido alterada em 2003 se o Congresso Nacional tivesse ouvido o que o movimento negro falou em 95, na Marcha dos 300 anos de Zumbi dos Palmares. Inclusive, foi a primeira vez, Claudinho, que a gente se reuniu, os quilombolas, em nível nacional, e lá a gente já dizia, no documento que os quilombolas entregaram ao presidente da República à época, já estava escrito que o Estado deveria fazer material diferenciado, que deveria investir na elaboração de material diferenciado, voltado para contar a história das comunidades quilombolas, que o Estado deveria formar professores de forma que essa formação pudesse levar em conta as histórias dos quilombos e que o Estado deveria unificar o piso salarial. Então, o piso salarial unificado ele vem na LDB de 96, e nós quilombolas estávamos falando anterior até o piso, anterior à LDB. Então, a LDB alterada em 2003 é exatamente porque ela silenciou esse pleito que o movimento negro fez em 95, na Marcha dos 300 anos de Zumbi dos Palmares. Quando a LDB foi alterada em 2003 e subsequentemente em 2008 para a inclusão da história dos povos indígenas, é uma coisa muito louca você pensar que os índios já estavam aqui e que a gente faz uma LDB e deixa os índios de fora, assim como deixou a população negra. Então, e não por falta de reivindicação, e não por falta de produção, né? Tem uma mineira que vocês todos devem conhecer, que é a Nilma, ela tem um livro chamado Movimento Negro Educador, exatamente para dizer que todas as formulações voltadas para as políticas públicas para a população negra está relacionado com a produção e os ensinamentos que o movimento negro tem apresentado ao longo da sua história. Então, não é porque nós não oferecemos conteúdo, é porque deixaram de observar. E aí, ao alterar, criou-se a educação para as relações étnico-raciais. E é exatamente baseado na alteração da LDB que existe a educação escolar, as diretrizes para a educação escolar quilombola. É nessa abertura que a gente sustenta a necessidade. Por quê? Porque a educação para as relações étnico-raciais, ela vai falar das questões gerais, inclusive das questões voltadas também para as populações indígenas, para a população cigana. Então, são todos aqueles com marcadores, né? Que são os marcadores que precisam ser. Agora, ela está dizendo o seguinte, ali ela foca na questão dos africanos, afro-brasileiro, a história africana e afro-brasileiro, porque era o peso que tinha ali o movimento negro, mas a gente não pode pensar que o racismo e que as relações raciais elas só devam ser debatidas a partir da perspectiva negra, ela tem que ser debatida também a partir da perspectiva indígena e dos outros. Mas no texto da lei, ela está dizendo dessa forma, né? Porque também tinha um debate, agora ele está mudando, mas tinha um debate que foi sustentado muito tempo pela antropologia, que era a ideia, não, a questão indígena é uma questão étnica e não uma questão racial. E isso é balela, viu, gente? A questão indígena é uma questão racial, sim. É o racismo que mata indígena, assim como mata negro e negra, assim como mata ciganos também. Então, acho que... Então, é assim uma diferença, porque as diretrizes para a educação escolar quilombola, ela foca exatamente naqueles elementos que eu mencionei, e um deles é o território,
é o território que sustenta, é o território que abriga, é o território que nutre o debate da educação escolar quilombola. Então, o que nós temos, a capacidade que nós temos que ter é de fazer esse diálogo, entendendo que a educação escolar quilombola, que as diretrizes para a educação escolar quilombola também estão relacionadas com essa mudança da LDB, mas ela tem um foco particular, que é trabalhar a história das comunidades quilombolas, a formação dos quilombos a partir daqueles eixos elencados e muitos outros que certamente as diretrizes não abarcaram, porque nenhuma lei abarca totalmente tudo, mas nós podemos ir aos poucos incorporando nesse processo, nessa lei. Bom, Anne, o que aconteceu em Conceição e que a gente vem fazendo esse debate nesses últimos 26 anos? Primeiro, assim, até 1995, até o finalzinho ali dos anos 80, comecinho de 90, a gente sabia que era de Conceição, mas a gente não sabia por que era de Conceição. E aí, como nossa primeira base de formação foi a Pastoral da Juventude, para a Juventude, eu sou formada nesse contexto, e as comunidades eclesiais de base, em um determinado momento, teve uma campanha da fraternidade que falava assim, nosso povo tem história, nosso povo tem cultura, não sei se 89, 90, não me lembro bem. E aí, a partir dessa campanha, nós começamos a nos perguntar que história é essa que nós não sabemos quem somos nós. E começamos a fazer interrogações sobre o território. Nessas interrogações que nós fomos fazendo, nós fomos descobrindo que nós era o território que não tinha escola, era o território que não tinha água, era o território que não tinha estrada, era o território que não chegava, e aí nós começamos, a ficha começou a cair. E aí como fomos atrás da história do território, descobrimos que os fazendeiros que estavam dentro do território e as mulheres eram as professoras, tinham todo interesse em a escola ser guiada por eles, porque eles jamais iam contar a história. Por isso que a gente não sabia a história do território, que era para não descobrir que aquele território tinha sido um território de liberdade e tinha havido uma invasão, e por conta disso a gente já não tem mais lugar sequer de fazer uma casa para morar. E muitos dos nossos foram embora para ser mão de obra barata em São Paulo, porque não tinha mais onde fazer uma casa para morar. Bom, houve uma mudança no município, e teve um concurso no município, eu faço e passo, e em seguida, eu entro, em 93, eu entro na universidade. E nessa mudança que houve no município, esse distrito, lá no nosso lugar, era o lugar em que os políticos nem precisavam ir lá pedir o voto, porque os fazendeiros, eram dois fazendeiros, um sempre apoiava um candidato, um lado, o outro apoiava o outro. Então, eles dividiam a comunidade em dois blocos. Um dava tantos votos para um, outro dava tantos votos para outro. E os políticos não iam nem lá pedir votos. Então, imagina que uma pessoa que nasce num ambiente desse, e uma das primeiras coisas que faz na sua juventude mais jovem do que agora é se filiar ao Partido dos Trabalhadores, e começa a disputar espaço de fala, começa a disputar, daqui a pouco começa a disputar a eleição, e aí as coisas começaram, essa voz silenciada por muito tempo passou a ser uma voz falada. Em 1995, constrói-se uma escola do ensino fundamental 2, porque até então só tinha até a 4ª série. Eu sou, Anne, uma espécie de desnível da curva, porque na minha idade, na minha geração, eu sou a primeira pessoa a ter estudado na chamada faixa, né? Então, eu me formo professora, vou dar aula na comunidade, e o nosso estatuto aqui diz que você não pode ser diretor de escola se você não for efetivo. Então, quando constrói a escola na comunidade, a prefeita me chama e diz, você vai ter que ser diretora da escola, porque ou manda um diretor daqui,
ou então porque tem que ser efetivo. Eu não contei história, me soquei nessa escola e me tornei diretora dessa escola. E, a partir dali, todo esse debate que a gente vinha fazendo, da história da comunidade, de como é que tinha sido a terra conquistada pelas crioulas, que momento elas tinham perdido, qual era o papel que a escola tinha desenvolvido para silenciar e para ocultar essa história da gente, eu não contei história, Ana. Não contei história. Entrei para dentro da escola, entrar para dentro é ótimo, né? Entrei para a escola com esse pacote debaixo do braço e transformei em conteúdo, transformei em currículo escolar. E aí, minha irmã, o bicho pegou. Porque aí, essa escola, ela recebeu alunos no 5º ano, nesse tempo ainda era 5º ano, no 5º ano, com 11, 12 anos, mas recebeu também com 50 anos. E aí foi um caldeirão de conhecimento, foi uma troca incrível. E aí, a partir daí, nós começamos a dizer, opa, então nós temos que assumir essa escola, não é só ir para dentro como estudante, não. Nós temos que assumir a gestão dessa escola. Nós temos que assumir o pensamento dessa escola, nós temos que assumir a condução dessa escola. Em seguida, mais adiante, em 2000, me torno vereadora, e aí, com o mandato, se colocou como instrumento dessa luta, e o fato é que em 2011, e aí, quando em 2007... 97, aí essa prefeita não tinha reeleição, ela não fez o sucessor, aí o prefeito que ganhou tentou desmanchar todo o projeto que a gente tinha construindo, a comunidade sustentou, não deixou desmanchar. Tem uma história do calendário escolar que eu acho massa, que o nosso calendário é em agosto, que é no período da festa, o recesso nosso é em agosto, no período da festa, da Nossa Senhora, que é a festa da comunidade. Aí eles desmancharam, que disse que não era coisa minha, não era para ter, aí botaram o recesso em julho. Aí o que aconteceu? Os alunos fizeram um recesso em julho, tiveram um recesso em julho e tiveram um recesso em agosto também. Na festa, ninguém apareceu na escola, e a gente ia para a escola, os alunos não iam, a gente cansava de ficar lá, voltava. Então, os alunos mesmo deram 2 recessos a eles, para eles e para a gente. No ano seguinte, eles voltaram ao calendário, nosso recesso do meio do ano é em agosto, para obedecer aos festejos da comunidade, que é um momento de encontro, de troca, dos parentes se encontrar, de quem está fora vir para a comunidade, enfim. Bom, o fato é que toda essa movimentação, e aí não dá para contar tudo, mas toda essa movimentação, a gente foi descobrindo coisas que o material didático não atendia ao que a gente queria, a gente começou a, mesmo fazer nossos próprios materiais didáticos, aí a formação continuada, a gente vinha para a cidade, aí nunca falavam da gente, a gente passava aqueles 3 dias escutando aquelas baboseiras lá, e voltava e passava mais 3 dias falando o que a gente queria, e organizando e planejando do jeito que a gente queria. Então, assim, é uma coisa feita meio à revelia mesmo, mas em 2011 a gente consegue aprovar uma lei municipal, criando a categoria de professor quilombola na rede municipal, e aí essa categoria é condicionada a ser da comunidade. Então, por isso que hoje os professores todos são da comunidade, maioria deles concursado, quem não é concursado também contrato tem que ser de lá, porque a lei diz que tem que ser de lá, e a gente vem sustentando essa proposta de educação, que a gente chama de educação diferenciada, intercultural, a partir de um projeto político-pedagógico feito, discutido com a comunidade. Em 2003, a gente fez uma grande pesquisa na comunidade, pesquisou, ouviu mais de 300 pessoas, elaborou um projeto político-pedagógico para as escolas do território. Então, nós temos um projeto político-pedagógico que orienta as 4 escolas do território. Ele é um projeto político-pedagógico estruturado em 7 eixos, definido nesse coletivo a partir dessa escuta, dessa pesquisa que nós fizemos, houve mais de 300 pessoas, das crianças da alfabetização aos idosos que não estavam na escola. Quem não sabia escrever, a gente entrevistava, quem não sabia escrever ainda, como as crianças desenhava. O fato é que nós construímos uma proposta, consolidamos ali o nosso projeto político-pedagógico, que é o projeto político-pedagógico dessas 4 escolas, 2 de educação infantil e séries iniciais, uma dos anos finais e uma do ensino médio. Então, é isso que a gente vem tentando, não é um mar de rosas, não é sem disputa, a gente disputa todo dia,
para manter mesmo essa ideia dos professores de ser da comunidade. De vez em quando fazem um edital para seleção, aí tira o critério de ser da comunidade, a gente pega a lei, bota debaixo do braço, vai no Ministério Público, derruba o edital, e é isso, Anne, é essa vida que a gente vive. A gente sabe que não pode dormir, a gente sabe que não pode cochilar, porque a gente pode ser traída a qualquer hora, se muda uma lei e a gente tira essa prerrogativa. Então, a gente, às vezes, também não acerta na gestão. Às vezes, é um dos nossos assim, meio atravessado, mas o fato de ser nosso já é muito diferente, já é um ganho, já é uma conquista. Todos eles hoje têm curso superior, todos os nossos professores têm curso superior. Na rede municipal de Salgueiro, temos 5 mestres, 3 estão nas escolas de Conceição. Dos 5 mestres que tem na rede municipal, 3 estão em sala de aula em Conceição das Crioulas, e tem a ver com essa luta e com essa compreensão que a escola se transformou uma ferramenta de luta política. Então, quando a gente desapropriou a terra, as escolas também foram reconhecer o território e foram junto com a comunidade, os alunos de todas as idades. Nós fomos ouvir o que é que eles pensavam, onde é que eles pensavam que deveria ser construída a casa, onde é que deveria ficar para as roças. Então, essa escuta é uma tentativa permanente, né? Não só de 2 ou 4, mas a gente tenta construir por dentro da escola essa ferramenta, usando... Aí um dia eu conversava com uma colega, e encerro por aqui, e ela dizia assim, mas eu não acredito no Estado. Eu falei, olha, eu também não acredito não, mas ainda não posso abrir mão dele, então eu vou ter que disputar ele por dentro. Então, é assim que a gente tem feito. Tem problemas, tem aí um problema, por exemplo, material didático. O material didático nunca atende a essa proposta. Nós desenvolvemos uma metodologia de elaboração de material didático. Inclusive, eu queria dizer, Claudinho, Meire, nós vamos oferecer no ano que vem um curso sobre elaboração de material didático para educação escolar quilombola, e vamos também oferecer um dos módulos, o curso vai ser, e um módulo vai ser a metodologia de elaboração do projeto político-pedagógico, porque a gente acha que não é salutar as pessoas, a gente dá o projeto político-pedagógico nosso às pessoas, e sim mostrar para elas como que a gente fez, porque eu acho que aí sim é que gera a pedagogia dita por Milton Santos. Cada espaço, cada lugar, cada território gera sua própria pedagogia. Acho que é isso. Ana, não sei se era isso que você queria ouvir. Nossa, foi muito mais. Foi muito mais, Ivane. Olha, estão colocando aqui no chat, pedindo, né, conteúdos, materiais, né, sobre a sua fala. Então, Ivane, se você puder, para a gente colocar lá no nosso ambiente, aí depois você passa para a gente. Tá. E nós vamos estar ansiosamente, acho que todos vão estar ansiosamente esperando esse curso. Nossa, vamos fazer. Vamos fazer. Vai ser maravilhoso. A gente queria ter feito esse ano, mas a gente está com uma carga muito grande, eu também com esse doutorado, eu queria... Então, termina que é um projetozinho que eu coordeno, então eu preciso dar um fecho nesse doutorado para eu poder me dedicar a isso, mas eu acho muito importante a gente trazer as meninas de Conceição para ministrar um curso, dizer como é que faz, porque às vezes a gente fica grudado nessa ideia de que material didático é só livro, e que o livro nunca fala da gente, e às vezes eu gosto de dizer que, a depender do livro, é bom até que não fale mesmo, porque vai falar tão ruim que vai distorcer o que a gente está dizendo, então... Mas, enfim, mas vamos ficar na expectativa, acho que acho que fevereiro, por aí assim, final de janeiro, começo de fevereiro, vai rolar umas coisas bem legais, e aí a gente vai poder compartilhar essa experiência com todo mundo, assim, talvez não, vamos oferecer um módulo tratando da própria metodologia, como que a gente fez isso, como que a gente escuta 300 pessoas, né? Como que a gente faz, e obedecendo o critério geracional, obedecendo a questão de gênero, a questão de localização, né? Para não ser, como tem um povoado, se a gente não obedecesse isso, a gente ia ser a fala daquele povoado, e nós fomos calculando pelo número de pessoas proporcionalmente, então a gente escutava
Se o núcleo tem 100 pessoas, a gente ia escutar proporcional, até chegar a esse número que a gente chegou, de 300 pessoas, da educação infantil ao ensino médio, e também aos nossos anciãos e anciãs. Maravilhoso. A gente teve até aqui uma aula sobre isso, acho que a Andréia está aqui, está presente, a Andréia do Quilombo Raiz, e também eles falaram sobre a construção, elas falaram, né, da construção, ela falou, da construção do projeto político-pedagógico do Quilombo, da escola do Quilombo dele. Então, se a Andréia quiser também falar um pouquinho, conversar com a Givânia está aí, a gente passa o contato, não sei se a Andréia tem. Legal, gente. E aí, o que mais? Tem uma perguntinha aqui no chat da Sônia, ela dizendo aqui que está muito triste, né, com essa coisa do Estado. Felipe, você está querendo falar? Você fala, eu faço um... Você quer falar, Felipe? Não, Givânia, eu abri mais para ter esse contato mesmo, mas eu estou mais ouvidos hoje. Tá bom. Não, Sônia, eu vou te contar uma coisa aqui. Eu costumo contar as coisas no ar e digo que estou contando segredo, né? Aí eu estou falando, estou transmitindo no YouTube, no Facebook, eu digo que estou contando um segredo. Eu vou contar um segredo para vocês. O Estado sempre impôs a nós, né, um projeto político-pedagógico dele. Sempre impôs. Sempre impôs. Só que nós também não somos obrigados, né? Não somos obrigados, não. A gente pega, recebe e constrói o nosso, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa desobedecer algumas horas. A gente não vai chegar gritando na secretaria, não vou olhar seu projeto político-pedagógico, não quero, isso é uma merda. Não vai fazer isso não, viu, Sônia? A gente chega na surdinha, pega o deles e faz de conta que fez e faz o nosso. Porque quando a gente for olhar, eu botei ali, coloquei ali, quando a gente for olhar as competências, a gente vai encontrar as mesmas competências no nosso, que tem no deles, a gente vai achar tudo que a gente quer. Então, o nosso ele é organizado em 7 eixos, né? Mas a forma de organizar projeto político-pedagógico do Estado não é esse. Não é esse, não é por eixo. Nós organizamos por eixo porque a gente acha que aqueles eixos orientam a luta política do território, que é a questão de gênero, né? A questão, nós chamamos nosso território, ali é o lugar onde nós vamos discutir todas as questões do território, né? Nossa história é onde nós vamos contar a história da comunidade. Então, tudo que a gente está fazendo na escola está amparado nesse projeto político-pedagógico. Se eles precisarem de uma foto do que eles mandaram para a gente faz, a gente manda, mas a gente vive o que a gente acha e o que a gente acredita. E dá certo, dá certo. Aí não precisa ter medo de usar, não, a gente tem que usar. Até porque aquele que eles mandam para a gente é só uma cópia que eles mandam para todas as escolas, como se todo mundo tivesse as mesmas, fosse igual, assim, todo mundo. A gente queria essa igualdade, era de direito, a gente não consegue ter, então por que a gente vai seguir aquilo ali tão fiel como eles querem, né? A gente pode fazer aí também uma ginga, né? Eu acho que se tem uma coisa que o povo negro sabe fazer é gingar. Então, para sobreviver até hoje, ser 56% da população, então que a gente gingue, que a gente dobre, que a gente faça capoeira e que a gente faça o projeto que a gente acredita, né, com a comunidade. E se houver algum tipo de rebordosa, nós nunca tivemos, não. Assim, um prefeito nunca tentou acabar, não conseguiu, aí parou. Agora ninguém, assim, teve agora recente um prefeito muito autoritário, mas ele sequer teve coragem de mexer com a gente, assim. Até aceitar que a gente indicasse diretor da escola, ele aceitou, porque não tinha, assim não teve força para desbancar o projeto. Tem uma lei, tem uma mobilização, a comunidade ia para cima. Então, nós somos a segunda população maior depois da cidade. Então, assim, tem um peso político, tem uma história, é um povo briguento, é um povo abusado. Então, acho que a gente gosta desse título de povo briguento, povo abusado. Acho que a gente se encaixou bem nesse perfil, porque, na verdade, esse briguento é abusado e a gente não aceita mais calado a imposição do racismo e do autoritarismo. Acho que isso nos transformou nessa categoria de povo briguento e a gente já se acostumou, a gente já até gosta
dessa ideia de ser briguento, a gente já está bem. A gente já está bem dentro dessa categoria. Acho que faz bem para a gente também. Maravilha. A Sônia deu uma comentadinha, depois você dá uma olhada ali no chat. E aí, pessoal? Nós estamos nos nossos minutos finais aqui da aula. Quem quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Sônia, esse aquilombamento, ele é um processo também, né? Assim, não acontece de um dia para a noite, mas ele acontece. A gente precisa insistir que ele aconteça. E tem uma coisa que para mim é fundamental, que é essa coisa da participação da comunidade. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Assim, a gente tem que abrir mão daquela coisa de que a gente sabe muito, a gente sabe um pouquinho, né? A gente pode trazer muitas pessoas para dentro da escola, a escola tem que sair das quatro paredes, a escola para nós, tem até um texto, Ana, que eu escrevi com a Márcia, que é o currículo nos espaços não escolares. Eu posso mandar para você. Ele está dentro de um livro muito grande, mas eu não sei. Você sabe cortar, Felipe? Disse que é bem fácil cortar. Eu não sei cortar. Você sabe? Eu sei cortar qualquer Você coisa. sabe? Ai, Ana, me ensina. Eu sou louca para aprender a cortar. Eu não sei cortar. Então, eu vou te mandar e você corta. Ele é o currículo, e aí você pode ser um dos materiais, o currículo em espaços não escolares. Então, a gente está dizendo onde é que a gente acha onde é que a gente educa as crianças também, porque aí essa inter-relação da educação quilombola com a educação escolar quilombola. Então, a gente acredita que o currículo não pode ser vivenciado, nosso currículo não pode ser vivenciado, e não é vivenciado só dentro da escola. Ele é vivenciado na associação, ele é vivenciado na festa, ele é vivenciado nos marcos nossos. Então, é um texto que pode ser um material importante para, assim, não tão importante, mas pode ser que ajude a vocês pensarem fazer essa discussão. O outro é o próprio, você pode cortar também, que é aquele da minha dissertação, do livro, onde eu falo desses 5 pilares, né? Eu acho que isso a gente tem que perseguir, porque se a gente não... A formação docente, para mim, é fundamental, né? Assim, não há como a gente fazer educação escolar quilombola, dialogando ou caminhando para uma outra perspectiva, abrindo mão da formação docente, né? Acho que a formação docente, ela é fundamental. Agora, ela é fundamental, mas não silenciando como muitas vezes acontece. Então, ela é importante, ela é necessária, mas a gente tem que dar uma desarrumada nela para poder arrumar novamente, né? Agora, a gente faz isso, minha gente, mas não pensem que o povo olha para a gente, ai, que lindo, como vocês são lindas. E nós até somos, mas eles não dizem nem que a porra que a gente é lindo. Só mete pau, mas a gente já tá meio calejado, não liga mais não, já passou. Fala, a gente toma como lição e vai para cima, vai fazer o que a gente acha, que a gente acredita. E deixa conversando para lá. A Josiane perguntou aqui no chat se você podia comentar um pouco sobre o Censo Quilombola. Ah, tá. Sim. Josiane, o censo do INEP que você fala, né? É o do INEP? Ou o censo demográfico? Escreve aí, Josi. Josi? Você está falando do censo do INEP? Josi? Demográfico, tá. Falou do demográfico. Demográfico, Então, Josiane, o que aconteceu? A CONAC, há mais de 10 anos, vem batalhando junto ao IBGE para incluir a categoria quilombo como categoria censitária. E aí, o racismo estrutural, ele é cruel, porque em algum momento o IBGE chegou a responder para a gente que poderia sim, mas só as terras tituladas. Nós dissemos, não. Então, não vale. O IBGE não pede título de terra para ninguém no Brasil para fazer o censo e vai pedir para nós. Isso é um racismo, viu, Josi? Isso é um racismo. Bom, a gente caminhou
e chegou no censo de 2020, para o censo de 2020, tendo trabalhado 2 anos consecutivos com o IBGE. Aí também houve uma mudança, entraram umas pessoas novas lá, técnicos de carreira no IBGE, inclusive a coordenadora dessa área era uma pessoa que pesquisou na nossa comunidade, então terminou entendendo muito dessa questão quilombola e tal. Enfim, o fato é que nós preparamos o IBGE e fizemos e andamos até o subteste, né, que é aquele pré-censo, que é onde ele chega naquele dado de 4.800 comunidades em 30% dos municípios, né? Então, bom, aí o censo é suspenso em 2020 em função da pandemia, e em 2020 vocês devem lembrar o que foi que o Bolsonaro fez com o IBGE, né? Tirou todos os recursos, a gente tinha acertado com o IBGE e estava fazendo uma campanha para que os recenseadores também, a gente fez uma campanha gigante, assim, para que todos os quilombolas se inscrevessem para concorrerem às vagas de recenseadores, porque a gente achava que também era estratégico. Bom, parou tudo, pandemia, depois Bolsonaro acabou com o recurso, e teve essa questão do Supremo Tribunal Federal fazer o questionamento, e agora o censo está para acontecer agora no ano que vem. Quiçá que ele, de novo, não deu outra pernada, o presidente da República não deu outra pernada e deixe acontecer. Mas estamos com a expectativa de, pela primeira vez, sabermos efetivamente quantos somos. E com uma inovação que ainda não tenha sido, que foi pensada, que é o seguinte: se eu chego lá no Quilombo da Meire e eu pergunto, você vai ter uma pergunta lá que vai dizer assim, tem alguém morando... Quantas pessoas tem nessa casa? A Meire vai dizer, tem 5, mais uma mora na cidade, sei lá. Então, esse lugar na cidade, a Meire pode oferecer, e o censo vai abrir onde essa pessoa mora para ir atrás dela, mesmo ela não estando no território, e ela conta como se fosse do território. Isso é uma inovação que a gente conseguiu. Eu acho que não tiraram, não. Porque acho que eles não mexeram na ideia do censo, eles mexeram no recurso do censo. Então, estão aí na expectativa, José, de que ela aconteça agora no próximo ano, e finalmente a gente saiba se somos mesmo 5.800 ou se somos 6.500, como diz a CONAC, e se estamos em 30% ou se estamos em 40% dos municípios brasileiros. Agora, o censo do INEP, que é o que trata da educação, esse é uma atenção que a gente precisa ter. Eu terminei de elaborar um relatório sobre o censo 2020, 2019, 2020. É um horror. A gente não vai ter tempo mais hoje para abrir aqui, mas se a gente tivesse para olhar com vocês qual é a situação que o INEP apresenta às escolas quilombolas, e o quanto de dúvida nós temos e o quanto nós precisamos ainda aprender sobre o que os municípios colocam sobre nós nesse censo. Porque vocês sabem, o censo é o que os municípios informam, né? Então, sabe Deus e tanta coisa que eles botam lá. Mas, enfim, é isso. Maravilhoso. Josiane, ela colocou, né? Minha pergunta, ela está dizendo que ela participou. Ela Uhum. participou da reunião, do processo de formação que a CONAC fez junto ao IBGE. E a gente, assim que for divulgado, José, a gente vai voltar de novo, aquela campanha de novo. Eu não sei, eu às vezes fico com dúvida se um ano eleitoral eles vão conseguir, porque ainda tem que fazer o concurso para os recenseadores, que não foi feito. A gente chegou a divulgar e foi cancelado. Então, mas a gente vai precisar fazer, sim, uma grande campanha para que as pessoas vão, se apresentem, respondam. É uma batalha, é outra disputa, né? Porque, enfim, faz parte do jogo. E é tão importante essa questão, né, Givânia, porque fala muito disso, né, de dar visibilidade para as questões quilombolas, né? Durante tanto tempo, o censo nunca deu esse espaço, essa visibilidade, né, para entender a realidade quilombola. Até mesmo a questão da produção, né, alimentar. A gente tem esse enfoque aqui no curso, né, também da questão da soberania alimentar. Então, a gente entender também como tem funcionado os sistemas agrícolas e alimentares
quilombolas, né? Vai ser muito importante. Não, e aí vai ser uma coisa assim, o censo vai ser, Josi, uma batalha de todos nós, assim, todo mundo que souber vai ter que encontrar uma pessoa e perguntar, o recenseador já foi na sua casa, não foi? Lembre de... Porque, assim, o que tinha para a gente era, até então, era o quesito raça-cor era negro, enfim. Agora não, vai ter esse acrescido da questão quilombola. Então, é muito importante que as pessoas respondam, né? A gente tinha pleiteado uma campanha, assim como todo ano tem uma campanha, mas essa campanha não saiu e creio que nesse governo a gente não consegue. Uma campanha como... Porque todo ano ele não faz, quando é no censo, né? Ele não faz uma campanha, receba o recenseador, ele vai na sua casa, é importante. Mas se ele não quer nem o censo, se o governo não quer nem o censo, imagina se ele vai fazer uma campanha. Muito menos uma campanha focada. Desculpa te interromper. Como assim, na dúvida, eu fiquei esse tempo todo pensando se eu falava ou não. Mas eu vou perguntar. Na minha comunidade, hoje eu não estou na minha comunidade, eu não perdi o vínculo, mas eu estou trabalhando na capital, em Salvador. E eu converso muito com as minhas amigas de lá sobre essa questão das escolas. Lá são 5 escolas pertencentes ao estado e ao município, mas nenhuma está ainda reconhecida como uma escola quilombola. Aí eu fico muito assim nessa dúvida, porque eu fico muito preocupada, porque desde eu estudei a minha vida toda lá, já saí de lá já adulta. Então, assim, eu já me questionava um pouco com relação a essa questão do currículo, que você acabou trazendo aí como, né, esses 5 você considera que são parâmetros, né? E eu já me questionava, porque a nossa comunidade é uma comunidade extremamente rica, é uma comunidade cuja principal atividade de subsistência é a atividade pesqueira e a mariscagem, e o currículo é totalmente... quer dizer, os professores não são concursados, mas não são da comunidade, inclusive a direção também não é da comunidade, e assim... aí eu fico um pouco discutindo com as minhas amigas, né, que também são da área de educação como eu, e fico sem saber de que forma eu posso estar contribuindo para mudar um pouco essa realidade. Porque eu estudei a vida toda lá e principalmente você trazendo essa discussão, né, da escola como esse com esse caráter político, né, como esse lugar de debate, e eu vejo isso lá de forma... Todas as minhas amigas, quer dizer, eu precisei sair de lá para poder trabalhar na área de educação. Minhas amigas formadas na mesma área de educação que eu vivem lá, mas vivem com contratos que não têm garantias nenhuma, e o concurso que teve, foi o concurso do Estado, trouxe profissionais de fora da comunidade. Então, que não tem o vínculo, enfim, e fora essa questão do currículo, que você deve saber muito bem como é que se dá. E eu fico sem saber um pouco de que forma que eu posso estar contribuindo nesse aspecto, assim, que a gente está pensando em como que a gente consegue ir lá implantar a educação escolar quilombola, entendeu? E consequentemente, ter essas garantias que você falou, né, da questão do concurso, de priorizar as pessoas da comunidade. Então, Josi, primeiro, as diretrizes nacionais dizem o seguinte: os professores da escola quilombola, preferencialmente, não diz que é obrigatório, porque a gente tinha medo de dizer obrigatório, e eles usarem o obrigatório para dizer, não tem professor, então não posso ter que fechar a escola porque está dizendo que é obrigatório, como não tem ninguém lá formado, então não abre a escola. Nós tivemos medo disso e colocamos preferencialmente, tá? Então, isso está na lei de diretrizes, está nas diretrizes. Tem uma outra questão, Josi. A Bahia, o estado da Bahia, foi o primeiro estado a fazer as diretrizes estaduais. Então, vocês têm uma ferramenta na mão. Pega as diretrizes estaduais da educação escolar quilombola da Bahia e analisa ela, senta e chega no Ministério Público e reivindica que o Estado cumpra
Como é, entendeu? Essa é não tem jeito, Josi, nós vamos ter que brigar com os nossos, não tem jeito, nós vamos ter que disputar com os nossos, não tem jeito. E vocês, diferentemente de nós de Pernambuco, que não temos direito, vocês têm. A Bahia foi o estado que, depois do Nacional, quem primeiro publicou as diretrizes escolares estaduais foi o estado da Bahia. Tem uma diretriz específica, então, se as escolas lá são do Estado, o Estado é obrigado a implementar a educação escolar quilombola naquelas escolas. E olhe lá, eu não sei, eu não estou com ela aberta aqui, eu até tenho as diretrizes, não me recordo onde está, mas elas são disponíveis no site, eu acho, eu peguei no site. Dá uma olhada nessas diretrizes e começa a mobilizar por dentro, não tem outro jeito. Uma outra coisa é ter um fórum de educação quilombola aí da Bahia, o fórum estadual, eu acho que é um lugar também de debate importante, mas eu acho que, assim, isso é uma avaliação que eu vou fazer aqui de fora e posso estar muito errada. Você pode até me dizer, você está equivocada, eu vou aceitar. Mas, assim, eu acho que nenhum estado está com uma ferramenta tão afiada como vocês aí para fazer essa disputa. Pega as diretrizes, vai no Ministério Público, reclama que ele não está cumprindo, vai na Defensoria Pública, e pode pedir primeiro, se as escolas são estaduais, tenta falar com a superintendência regional, não sei como é que chama aí na Bahia, de ensino, e tenta conversar, mas assim, nunca descarte, não descarte em nenhum momento de ir à justiça, não descarte. Vocês sabem melhor do que ninguém como foi que a gente se tornou, como foi que a gente garantiu o decreto 4887, foi brigando por dentro da justiça, foi brigando para garantir. A vacina nós garantimos também pela justiça, e eu hoje trabalho com a possibilidade real, Josi, da gente também colocar uma DPF sobre a educação quilombola e tentar enquadrar os estados e municípios. Não descarto isso, não, nós não estamos descartando. E convido vocês a irem para o coletivo, se juntar a nós no coletivo, que essa discussão acontece por lá, e se juntem, somem nós somem conosco, nós temos um coletivo que já agrega mais de 230 professores, e eu quero muito que, tem pouca gente da Bahia ainda, eu acho, um estado que deveria dominar esse coletivo, então, mobiliza... Mas qual é? Está em alguma plataforma? Não, eu vou te dar meu contato aqui, eu vou deixar meu contato aqui, e você pode entrar em contato comigo. Vamos começando aí, participando da rede de professores quilombola, do coletivo, e nós estamos fazendo esse debate por lá. A gente está hoje já com um encaminhamento, talvez até, se não, o final do ano, mas no começo do ano a gente acione o Supremo Tribunal Federal em relação aos estados e municípios. Porque tem uma lei estadual, tem uma lei federal que não está sendo observada, que não foi feita absolutamente nada, e quem sabe também a gente como chamar as universidades para cumprirem o que está deliberado lá, que foi deliberado, que também não fizeram. Então, estamos aí, eu acho que é caminho, a gente não pode descartar nenhum, tem que trilhar, tem que correr atrás de todos, vai que um acerta, né? Aí com a porta abre, né? A vacina, por exemplo, é um exemplo disso, né? A gente só se tornou prioridade porque a gente bateu na porta do Supremo e brigou e virou prioridade, senão a gente não teria virado prioridade. Mesmo assim, enfrentamos racismo de todas as dimensões. Não sei se vocês já leram o Vacinômetro edição 1 e edição 2, se não leram, leiam, para vocês verem lá como é difícil, e eu não sei como é que as pessoas ainda dizem para a gente, olham para a gente e dizem que a gente está inventando de ser quilombola. Como é que a gente inventaria de ser quilombola para sofrer tanto? A gente não inventa, a gente e não tem como mudar, então acho que é isso. Obrigada, gente. Eu estou aqui já pegando os contatos aí do chat. Tá bom. É bom que a gente troca contatos, né? Gente, maravilhoso. Muito obrigada, Giovanni. Eu acho que eu não tenho nem palavras para agradecer a potência dessa fala. Eu acho que traz para a gente informações e motivação, muita coisa junto ao mesmo tempo. E vamos, gente, vamos ter que terminar. Infelizmente. Também quero agradecer, Giovanni, foi muito massa. Eu acho que foi uma confluência, assim, né? Porque veio num momento muito bacana, porque
a gente teve já um caminho aí trilhado, né, de muitas atividades bacanas, muitas discussões, reflexões, e culmina agora nesse momento, assim, né, que você traz essa riqueza de pensar a partir dos lugares, né? Eu que estou agora lecionando uma disciplina no campo da geografia, né, no curso de pedagogia, fiquei pensando muito nisso, assim, né, de como que é fundamental a gente trazer esse conceito do lugar, né, pensar todos os demais conceitos da geografia, né, a partir dos lugares, né? Isso parece trazer muito mais significado para compreender, né, as pessoas, os sujeitos compreenderem seu lugar no espaço, né? Então, a partir dessa reflexão, né, nas escolas, dos estudantes conseguindo, né, também fazer essa conexão com seus lugares, suas comunidades, né, é tão rico para se pensar toda essa luta, né, em defesa e do resgate de todos os valores, as tradições e as formas, os modos de vida quilombola, né? Então, só agradecer imensamente aí, Givânia, e espero Eu agradeço, Felipe. continuar participando de mais espaços contigo. Também, aprendo cada vez. Maravilhoso, sempre aprendendo. Então, gente, vamos lá para nossa foto de sexta-feira. Ei, abra as câmeras. Ei, todo mundo, sextou com brilho. Gente, para quem está deixando o número aí, eu sugiro que vocês me mandem um WhatsApp, que eu incluo vocês no grupo de educadores, e aí a gente começa a conversar lá, porque eu não vou conseguir pegar todo mundo, mas vocês pegam o meu, mandam e se identifica dizendo o nome, tá? E aí eu adiciono lá no grupo, e aí vocês vão podendo acompanhar os debates e também essa ideia dos cursos que nós vamos oferecer, vocês já acompanham por lá, quando a data de inscrição, essas coisas, tá bom? Ah, Marluce, foi bom demais encontrar. Marluce está com o nenê, a minha já consegui fazer dormir, deu uma escapadinha, e ainda consegui fazer dormir, não, então ela acompanhou muito grande parte do curso. É um desafio ser mãe e continuar, né, gente, trabalhando. Então vamos lá, gente. 1, 2, 3. Yeah. Abra a câmera, gente! Mazé, depois me conta se passou no mestrado, viu, Mazé? Pode deixar, tô lutando. Até mais. Até mais, gente. Quem não conseguiu pegar o contato da Givânia. Boa noite. Boa noite. Nos encontramos, viu? Boa, Meire, desculpa, Meire, eu não estou dando tanta atenção a você, Meirinha, mas estamos juntos. Tchau, Givânia. Tchau.